Olá, gente! Mais um episódio do podcast Conexão Feminina e hoje temos a presença da nutricionista Vanessa Andrade, uma excelente profissional que todos conhecem aqui em Candeias, não só em Candeias, no mundo. Vanessa é maravilhosa. Seja bem-vinda, Vanessa, ao nosso podcast. Fala um pouquinho de você, meu amor. Obrigada, Carla. Eu que agradeço o convite. Eita, falar de mim é difícil, hein? Sou nutricionista há quase 15 anos. Entrei na profissão meio que por um acaso e tudo mudou na minha profissão depois do nascimento do meu filho. Então, assim, há 15 anos eu voltei a estudar, eu já tinha um tempo parado e queria muito a área de educação física, né? Que era algo que eu me identificava com esporte e tal. E aí, nessa escolha de educação física e nutrição, eu acabei indo para a nutrição, mas pensando já nessa parte também de me envolver com esporte, com atleta e tudo. Mas a gente faz a gente traça um caminho, Sim. mas Deus escolhe outro para a gente. E foi justamente o que aconteceu comigo. Quando você formou, né? O que te levou a escolher nutrição? Eu queria uma profissão que estivesse ligada à atividade física, Sim. né? Porque a atividade física, de uma certa forma, a nutrição e a atividade física são duas profissões que se completam. Então, como eu não segui a carreira de professora, né, de educação física, né? Minha mãe não queria, meu marido não queria, foi uma confusão. Eu digo, não, eu vou para a nutrição porque eu posso Porque você fez a trabalhar faculdade, também. eu conheço ela, Vanessa, viu? Ela é novinha, bem novinha. Não é que eu falo minha idade, não, viu, gente? Mas eu tenho 25 anos aqui, já conheci a Vanessa, que era vizinha, e é Exato. uma menina muito inteligente, estudiosa. E você fez a faculdade Primeiro fez uma faculdade, não Eu foi? fiz administração. Sim, E isso. aí, depois da administração, não Não cheguei sabia a fazer. formar, aí eu fiz nutrição. Então, eu queria uma relação com a atividade física. Então, a nutrição é algo muito mais próximo da atividade física. E aí foi quando eu comecei a estudar nutrição, pensando justamente em atender atleta, trabalhar com desportistas. Você chegou a trabalhar também em hospitais, no caso, quando você formou, você chegou Isso, para chegar, no caso, você tem seu consultório, sim. atende, mas você trabalha em hospital também, só no seu consultório? Então, eu comecei no hospital, né? Passei por uma seleção, entrei no hospital. E aí, do hospital é que foi começando todas as coisas, porque eu só atendia até então em hospital. E aí, aquela coisa, e meu primeiro, e salientando, né, que tudo aconteceu também com o meu primeiro paciente. Então, até então, eu só fazia atendimento hospitalar, né? Os pacientes que eram internados. E aí, o marido de uma grande amiga minha, né, que é a Itana, e aí ele me pediu atendimento. Aí, do atendimento dele, né, que foi meu primeiro paciente, foi que todas as coisas foram acontecendo. Então, assim, ele foi meu espelho, porque ele teve um Tipo, resultado sua muito bom. vocação, você viu que essa vocação era para ser Atendimento nutricionista e clínico, atendimento sempre. clínico. Porque, assim, a nutrição ela é dividida em fases. Mas a condição clínica, né, de cuidar de pessoas, avaliar exames, cuidar dessa parte bioquímica, sempre foi o que eu sempre gostei, desde a faculdade. E aí, a partir desse primeiro atendimento, que até então foi um atendimento extra, né, para uma pessoa que era muito conhecida e tudo, foi que me abriu as portas para o atendimento clínico, que até então eu não pensava em fazer o atendimento clínico, assim, de clinicar. A partir daí foi que o amor veio surgindo pela profissão, pelo atendimento ali, né, cara a cara com o paciente, para investigar as possibilidades de doença, de saúde, de melhora, a mudança na alimentação. Foi daí que tudo começou. E como é que você se descreve assim, a mulher que pensou assim, nessa profissão de nutricionista? Você descreve como assim, como não, Vanessa, como mãe e mulher, esposa. Como é que você consegue conciliar? Porque a Separar. gente vê você muito em cursos, né? Sim. Sempre buscando conhecimentos para trazer para os seus pacientes. Como é que você consegue separar? Ainda não dá assim para separar muito, né? Mas o que é que acontece? Quando você tem um foco, assim, um objetivo, então assim, eu sou muito determinada. Tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho entrar assim de corpo e alma. E a gente sabe que sem uma rede de apoio, né, a gente não faz nada. Né? A gente não faz nada sozinho. Sempre tem que ter o apoio do outro. Então, assim, na minha rotina, eu tento separar muito. Então, assim,
eu tento ser o lado mulher, né? Eu gosto muito de atividade física, cuidar da minha casa. Então, eu separo um dia da semana que eu não trabalho, porque eu gosto de olhar os meus panos de prato, eu gosto de olhar meu guarda-roupa, como é que tá meus pratos, minhas louças, aquela coisa bem de mulher dona de casa. Mas eu também tento separar um tempo para os meus Tipo, você filhos, tira um dia para você. para mim, para casa, né? Assim, para todo mundo, na Isso. verdade. E aí eu tento conciliar as coisas da escola dos meninos, levo o Leco para as terapias, né? Quando eu posso, eu estou sempre em contato para levar a Ana para algum lugar. A Vitória não, porque a Vitória já está mais independente, então a Vitória não precisa mais de Psicóloga, tanto. né? Então, a Vitória é psicóloga, não precisa de tanto auxílio, mas. E meu marido, né? Que eu tenho que dar atenção, porque é como eu te falei, a rede de apoio. Então, assim, ele entende, ele compreende quando eu preciso viajar para os congressos, quando eu faço as pós-graduações que eu preciso me ausentar no final de semana. Então, eu consigo ir me dividindo em várias facetas, né, para tentar agradar todo mundo e não desistir, do meu objetivo. Até porque você, como você é muito organizada e focada. Sou. Então, assim, as coisas têm que estar. Não é só por você, por seus pacientes, para as Também. pessoas, porque você é uma nutrição que acolhe. Então, Na verdade, você está sempre ali acolhendo, porque os seus pacientes, esses pacientes, você acolhe para que para ser determinado também. Ter sim, o foco que você eu tem que passar falo para os muito. seus pacientes. Não. Aham. Gente, porque se não tiver foco nem propósito, você não vai Não, perder o peso que o paciente quer. Porque chegar assim, né, Vanessa, eu quero emagrecer. Mas ninguém vai fazer um milagre sem ter o não. foco e o propósito. Então, como você é focada, você é determinada, você passa isso para os seus pacientes. Não, e eu falo muito isso. A gente tem um grupo grande de emagrecimento, né, que basicamente é composto de mulheres, e esse grupo já existe há 6 anos. Então, volta e meia em São João, Natal, a gente sempre lança esses grupos, né, para ajudar outras Pós-carnaval, pós mulheres. agora Réveillon, Então, e aí eu festas. sempre digo no grupo justamente isso. Uma pessoa organizada, ela consegue todas as coisas, seja de um grãozinho de areia a algo muito grande. Então, quando você se organiza e coloca um objetivo naquilo que você quer, você consegue. Então, eu quero trocar meu carro, eu quero pintar a minha casa, não, eu quero comprar uma bolsa, eu quero. Seja qualquer coisa, eu quero emagrecer. Então, quando você se determina para aquele objetivo, você consegue, porque tudo é a nossa mente. Então, se a gente consegue modular a nossa mente, o pensamento, você vai numa linha reta e Porque consegue o objetivo. é um propósito para se organizar, né? Quando você se organiza, tem aquele propósito e se organiza Tem, assim. Eu quero fazer alguma coisa ano que vem. Você pode fazer se organizando, se com esse organiza. foco que você tem, né? Então, assim, o Se emagrecimento também determinar. tem que ser bem, porque Tem. não está sendo fácil, ainda mais mulheres, né? Sim, Com sim. hormônios, estresse, tudo isso, Exato. para você tentar emagrecer, você trabalha muito E com aí isso. vem, porque assim, a gente fala assim, emagrecer é fácil, fecha a boca. Não é. Você precisa de disciplina, a gente precisa avaliar se o paciente tem alguma condição hormonal que possa estar impedindo ele de avaliar. Porque às vezes o paciente tem determinação, o paciente tem força de vontade, o paciente faz tudo certinho e muitas vezes ele não responde ao tratamento. Então não significa que ele é um preguiçoso, que ele não se determinou, mas ele tinha uma condição clínica que não permitia que ele alcançasse aquele objetivo. Então, assim, eu acho que é a união das coisas, né? A determinação, o foco, o estado de saúde que ele está e a forma que a gente pode ajudar para que ele consiga, né? Seguir. E assim, quais são os maiores desafios nessa sua área de para ajudar uma pessoa? Qual o mito na sua área que você diz assim, não, isso é Nossa, mito na sua profissão, que você. muitos. Mas o que é assim que eu ouço muito. Se eu comer um pãozinho engorda, e se eu colocar uma colher de farinha no meu feijão, eu vou engordar. Porque as São os pessoas mitos, têm né? isso, né? E o que é que acontece? Não existe um único alimento que engorde. Assim, você vai comer isso, você vai engordar? Não. É a junção daquilo tudo que você faz durante o dia ou durante a sua semana. Então, o final de semana, nossa, eu faço tudo como você acabou de me relatar aqui antes da gente conversar, Vanessa, eu gosto muito de fruta, eu como muito bem, eu já tirei isso, eu já tirei aquilo. Então, assim, você faz tudo muito certinho. Mas o final de semana, nossa, eu vou sair com meu marido, eu vou jantar fora, eu vou sair para almoçar, eu comi uma besteirinha. Aquilo ali vai lhe engordar? Não. Porque não é uma refeição, né? É todo um contexto que sai. Então, às vezes as pessoas, de tanto ouvirem falar, né? Pão engorda, a farinha não pode, a tapioca é um vilão, não, o pão dessa vez é o vilão. Então, assim,
os mitos existem, mas a gente está aqui para justamente desmistificar, porque o terrorismo nutricional, né, que a gente fala muito, Verdade. deixa as pessoas loucas. Então, assim, no grupo, né, esse de mulheres que a gente abre, conversa muito, então, a gente vê muito isso na prática. Mas isso pode? Você colocou isso aqui, mas, nossa, isso aqui... Não, gente, a quantidade que você vai comer, a porção, com que frequência isso, né, vai ser consumido é o que determina, né, o que vai aumentar ou diminuir o peso. E da forma também, Vanessa, você, como você se cuida em relação, por você tem alguma vacila assim, não, no final de semana eu vou dar uma vaciladazinha, ou Às você, vezes um por você, doce. né? Fala assim, Aham, não são paciente, você controla, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você tem sim, isso com você, no final de semana tenho. você chega assim, não, esse final de semana eu quero. Por exemplo, o vinho. Eu sou apaixonada por vinho. Então, assim, final de semana, não todos os finais de semana, mas eu me permito tomar vinho aos finais de semana. Então, assim, para uma pessoa que está fazendo uma dieta de emagrecimento, que não é o meu caso, né? Mas não é permitido, né? O vinho. Nem o Mas eu branco, me nem o per... tinto, né? Não, emagrecimento não. A gente Porque o suspende, álcool, espera. ele O inflama, álcool né? atrapalha muito. Então, assim, eu me permito, de vez em quando, tomar o vinho. Eu me permito comer um docinho, de vez em quando, mas sem leite, sem açúcar. Então, eu consigo ir adaptando algumas mudanças. Eu não fico doida, não. Mas assim, porque como você é tão assim, bem organizada, tudo certinho, Sou. você fica, mas não, Vanessa não come nada, Vanessa não bebe, Vanessa não faz. O que é que Então a gente, acontece? né, fica naquela situação de achar que você não faz nada. Mas é uma pessoa normal, gente. Ela, né, por que as pessoas ficam assim? Muito. E não assim. E aí, o que é que acontece? Foi bom você falar isso, porque as pessoas pensam muito. Outro dia a gente fez. Foi uma feijoada? Acho que foi uma feijoada lá em casa. Só que a gente não coloca calabresa, não é uma feijoada, né? A gente faz uma adaptação, faz o feijão preto, coloca as folhas verdes, mas não bota calabresa, coloca uma carne com osso e tal. A gente faz uma adaptação, não bota, né, a feijoada clássica. E aí eu postei esse Um prato prato com a feijoada. feijoada, aí o pessoal falou, mas como assim? Você come feijoada? Aí eu fui explicar, né, como, mas não como com todas as coisas, porque me faz mal. Não é uma questão. Se eu for em algum lugar e comer uma porção, tudo bem, mas se eu fizer disso uma rotina, aquilo ali vai me prejudicar. Então, assim, eu já estou tão adaptada. Por exemplo, se você assim, Vanessa, toma aqui um copo de leite. Misericórdia. Ah, meu, eu não levanto. Você tem intolerância à lactose? Não tenho, então. Eu não tenho intolerância à Adquiriu. lactose. Não, eu não tenho nem intolerância à lactose ao leite, mas o leite por si só, Ele ele inflama. me faz mal. Então, como eu já estou há muito tempo sem consumir, se eu consumir, Jesus. Eu Acordo com comecei, renite, com verdade. sinusite, com dor de cabeça. Faz Agora, muito Vanessa, mal. foi isso mesmo que aconteceu também. Tipo assim, hoje em dia eu como macarrão sem glúten. Eu, Sim, eu evito uma lactose também. Eu não tenho nada em relação a isso. Mas é porque eu acho que eu fico mais inchada, uma coisa assim, não me sim. sinto bem. Eu fui almoçar em jejum, eu não gosto da galinha de quintal, mas eu gosto de pirão, gente, eu gosto de pirão. Aí Ah, eu fui comer o pirão. Depois me deu uma dor de barriga. Eu digo, gente, o que foi que me deu? Porque eu não comi nada, assim. Mas é o costume de não comer gorduras, assim. sim. Porque eu gosto, doce, eu gosto muito de doce. Mas comida de gordura eu não gosto. Então, quando eu como, eu sinto que eu não fico Mostrar. bem. Fritura não me faz bem. Mas um pirãozinho eu gosto. E assim, o que mais assim te emociona no consultório com as pessoas os pacientes que você atende, assim, já lhe emocionou algumas vezes que tipo chegou no propósito e agradece a você por isso. A confiança. A confiança que as pessoas têm de vir, né, buscar ajuda e de me ouvir antes de qualquer pessoa. Ou até, às vezes, esperar a minha opinião sobre um determinado tratamento, sobre um determinado. Às vezes ela está fazendo tratamento até com algum outro profissional, às vezes um médico, um psicólogo, outra coisa, alguma patologia, e aguardar a minha opinião, de saber que a minha opinião, né, é muito importante para A que ela confiança, faça verdade. alguma mudança. Muito. Isso acontece muito. Às vezes o paciente está com alguma receita. Olha, eu estou fazendo isso aqui com você, mas eu fui em médico tal e ele passou isso aqui. Você acha que eu devo usar agora? Você acha que eu devo esperar? Então, assim, eu percebo isso muito nos pacientes. A confiança que eles têm, né, no meu trabalho, em mim, e que a minha resposta é um peso sobre o que ele vai decidir. Então, se eu disser assim, não, eu acho que você não deve fazer isso agora, eles não fazem. Mas você muito em relação, eu já Eles vi, não eu fui paciente assim fazem. de Vanessa e ela, você já tem uma linha Tenho. sua bem natural, muito boa, gente, por sinal. Venha aqui no consultório dela, tem ali uma.
Gente, é tudo muito bom. Você vai achar de tudo. E tudo natural. É. Então, assim, isso é a confiança que você dá, porque você Sim, pega um exame, você olha o exame daquela pessoa, você sabe decifrar todo o exame, gente, e dizer, e tem uma melhora muito sim. grande. Então, assim, essa confiança que você fala, todo mundo É. seguir o que você fala, no meu exame é esse. Não, claro, não desmerecendo nenhum profissional, Sim, né? sim. Outro, mas é a confiança que Do tem do paciente paciente em comigo. você. É. Isso é muito importante. Já vi isso. E é muito bom. E como foi que você chegou a pensar nessa sua marca? Você vende Então, só no seu consultório, vai querer passar para outras o- pessoas? então, não, tá aberto ao público geral. A gente criou um Instagram, né, que é Portal de Saúde, Sim, Vanutri, e aí nesse portal fica todos os produtos. O que é que acontece? Muitas das patologias que a maioria das pessoas tem hoje está associada a algum tipo de intoxicação, principalmente por cosmético, né? Que é o que a gente mais ama. É um perfume, é um hidratante, é um desodorante, é batom, é maquiagem. Então, mulher se intoxica muito grande, tem uma intoxicação muito grande. Então, eu busquei uma forma de produzir cosméticos naturais sim, os tóxicos, né, que vêm dos derivados de petróleo, que está comum em todos os comércios que a gente acha na rua. Então, a gente desenvolveu uma linha sem alumínio, sem parabenos, com óleos vegetais, com óleos essenciais, justamente para intoxicar, não intoxicar essas intoxicar. mulheres e fazer com que elas façam trocas. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem alteração na tireoide, ela não deve, de forma alguma, usar uma pasta de dente com flúor, porque o flúor ele impede a Olha, gente. absorção do iodo pela tireoide. Então, o iodo é o principal mineral que a tireoide precisa para funcionar. Se eu uso uma pasta de dente com flúor, que a gente cresceu ouvindo, né? Flúor é bom Sim, contra a cárie, flúor é bom para os dentes. Então a gente escutou isso a vida toda e cresceu assim. Só que quem tem alteração na tireoide tem que tirar o flúor da pasta de dente. E é a coisa mais difícil hoje você encontrar uma pasta de dente sem flúor. Porque tudo tem é. flúor. E aí a gente trouxe as pastas de dente sem flúor justamente para auxiliar os pacientes que têm alteração na tireoide, mas também para aqueles que não têm nenhum, mas querem evitar intoxicação. Gente, bom. Interessante, viu, gente? Muita E coisa aí a boa. gente vai justamente por essa linha mais vegana, mais natural, para que o paciente tenha uma resposta, porque assim, você não vai deixar de pintar a unha, né? Mulher ama pintar a unha. A unha é um componente tóxico. A gente não vai deixar de pintar o cabelo, de fazer porque é um Tenho componente cabelos tóxico. brancos desde Então 9 a anos. gente vai tentando diminuir naquilo que é possível, porque a gente também não vai viver numa bolha. Né? Não vai viver sem nada, vai se isolar de tudo, porque tudo é tóxico, porque tudo é tóxico. Mas a gente vai dois pesos e duas Tentar, medidas. né? De Exato, alguma ó. forma, Eu vou substituir trocar minha esse por pasta de esse. dente, vou usar um desodorante sem alumínio, porque eu vou pintar as minhas unhas. Né? Eu vou tomar uma água de melhor qualidade, eu vou tentar ingerir mais frutas na minha alimentação, porque final de semana eu gosto de comer um hambúrguer, um exemplo. Então a gente vai tentando buscar o equilíbrio, sempre. Eu até tomei tem uma imunidade, que você muito bom. Porque assim, eu E sempre as tomo, porque tem vitaminas. açafrão. Aham, Gente, eu gosto muito de limão, essas coisas assim que você usa. E eu coloco no limão, fica maravilhoso, gente. sim. Usei, viu? Eu vou, Porque a gente tá vai tentando, né? acabando. Na lojinha, a gente tem uma diversidade de produtos justamente voltada para essa finalidade. E no caso, você trabalhando com isso, transformou de alguma coisa na sua vida que você viu assim, não, vou vender isso porque isso aqui vai melhorar a vida de muita gente. Sim. Então, foi nesse dia que você resolveu, nos seus congressos, que você. Muito. O que é que acontecia? Chegava muitos pacientes, principalmente mulheres, Sim, com candidíase de repetição. Foi onde tudo começou. Muita paciente com candidíase que já vinha de ginecologista, usou pomada disso, comprimido daquilo e não tinha resposta. E eu digo, meu Deus, eu preciso pensar em alguma coisa também para ajudar o processo. Claro que a candidíase ela não é apenas uma condição vaginal. Tudo sim. acontece no intestino. Então, o intestino inflamado, o intestino intoxicado, faz com que essa cândida, que é esse fungo que vive no intestino, ele migre para o canal. Né, e comprometa todo o estado de saúde da mulher. E aí a gente desenvolveu uma linha justamente para matar esta cândida, que é um fungo vaginal e intestinal. E aí veio o sabonete, veio as tinturas, veio o kit de desparasitação, tudo pensando nisso. Então, assim, dessa primeira paciente, que era uma paciente recorrente, eu digo, não é possível.
Ela mudou a alimentação, ela fez tudo. Tem que existir algo a mais. Aí foi quando eu fui me aprofundar em modulação intestinal para entender por que essa cândida migrava tanto, que ela é do intestino, por que ela ia para a vagina? Não era só uma questão de pomada que a ginecologista ia passar, né? Não era só uma questão de tomar um comprimidinho. Existia algo muito mais profundo e muito mais sistêmico que precisava ser resolvido. Então, surgiu com essa paciente específica, a criação dessa linha. Então, eu preciso tratar o intestino, eu preciso dar uma condição melhor para esse estômago e eu preciso tratar também a parte vaginal dessa mulher. Então, quando lançou essa linha, né, que a gente começou a perceber que as pacientes começaram a melhorar, claro, né, com planejamento dietético, tudo certinho, porque não é só vender o produto e ter uma resposta, mas vender o Todo um produto, estudo, né, que você vê, fazer a dieta e ter uma para poder ver resposta. uma resposta. E aí deu muito certo, muito. E aí, assim, nossa, eu tinha candidíase de repetição de 3 anos, eu tinha histórias assim e tal. E a gente percebe que a paciente melhorava 100%. E, Vanessa, você também tem o seu filho, né? Que é um autista. E você trabalha muito bem, né? As pessoas conhecem Vanessa nessa parte também. Não só a nutrição, mas também a nutrição para os autistas. Exato. Cuidar dos autistas. Você é a única aqui que trabalha com autismo em relação à nutrição, não é isso? Eu acho que sim. Então, assim, não é só para os adultos. Não. Você tem essa preocupação com a criança, com os autistas, que é um trabalho muito bonito para você ter o seu filho. Que, assim, o que você passa para as mães, né, que está assistindo você, e lhe admiram por isso, mas as mães de autistas que sabem que você... E você tem pacientes que você cuida. Sim. O que é que você fala, assim, para essas mães? E a sua experiência com o seu filho, quando você descobriu que o seu filho, né, era, aí você começou por isso, por causa do seu filho, a cuidar dos autistas também, na profissão de nutrição? Também. O que acontece? Quando o Leco teve diagnóstico, ele tinha quase 2 anos, né, e eu estava me formando, exatamente ali, foi na minha formatura. Então, na minha graduação, não se falou nada. Né? Eu, como nutricionista, nada. Agora que você está ouvindo e tal, né? Falar uma coisa ou outra ali. E aí, na minha graduação, não tinha nada que a nutrição falasse sobre isso. Né? O que a nutrição pode fazer por alguém que tem autismo? Né? Uma criança, um adolescente, enfim. Não tinha nada. Então, por conta de Leco, eu comecei a estudar a condição do autismo e o que é que a nutrição poderia fazer para melhorar a condição de vida dele. Melhorar o comportamento, as estereotipias, melhorar sono, né, a seletividade. Leco é uma criança que nunca foi seletivo. Né? Uma grande maioria dos autistas são seletivos, que eles escolhem determinados grupos de alimentos e fixa naquilo, só come aquilo. Aí tem alteração de sono, tem um comportamento muito hiperativo, dificuldade para socializar, para aprender. Tudo isso é característica do autismo. Então, eu fui estudar na nutrição, de que forma a minha profissão, né? Porque eu estava formada, eu digo, de alguma coisa eu tenho que sair daqui para melhorar a vida dele de alguma forma. Não é só comida, não é só sobre alimentar. E aí foi quando eu fui fazer... É o cuidar, né? É o cuidar. E aí eu fui me especializar justamente em autismo, TDAH, nas alergias alimentares, para melhorar a condição clínica dele. Então, assim, Leca é uma criança que, desde pequenininho, ele foi suplementado, né? A gente começou a fazer a suplementação dele muito cedo, porque a gente entende que a alimentação não é o suficiente para uma condição com o autista, porque o autista é um paciente super inflamado, é um paciente intoxicado por metais, é um paciente que tem muita parasitose, e essas coisas a maioria das pessoas não sabem. Então, eu atendo hoje na rede. Eu lembro esse post, ele come super bem. Come então, ele come super bem, gosta do que ele come. Né? Ele muito. Não tem, então, Leco não tem nenhum tipo de seletividade, ele come tudo, absolutamente tudo. E aí, eu acredito também que muito disso, né, ele já comia bem quando bebê, mas eu acredito muito também dessa questão dele não ter desenvolvido, porque às vezes as crianças comem e no meio do desenvolvimento elas se tornam seletivas. Deixam de comer, vai deixando e fica com 1 ou 2 alimentos. Eu acredito também, porque como a intervenção de Leco veio muito cedo, sim, então com 2 anos ele começou a fazer terapia, com 2 anos a gente entrou na intervenção nutricional, de retirar leite, de retirar trigo, de retirar açúcar, que são alimentos com potencial de inflamação, principalmente para a questão gastrointestinal, né? Porque eles têm uma condição
de não absorver vitaminas e minerais, não fazer a digestão corretamente, de ter o intestino inflamado. Então, todas essas modulações que vão sendo feitas, ela corresponde para o cognitivo. Então, a criança passa a entender melhor aquilo que você fala, ela começa a socializar, entender o mundo que ela está vivendo, porque muita criança, quando ela tem alterações intestinais, ela não consegue socializar, ela não ouve, você pensa até que ela é surda, mas ela não é, a atenção não existe, não. E aí, eu acredito também que Leco, por ter, né, feito essa modulação desde pequeno, ele não se tornou seletivo por conta disso, porque ele é suplementado desde pequenininho. E hoje eu tenho a oportunidade, né, já há 8 anos, eu trabalho com crianças autistas na rede municipal. Então, assim, a gente tem e são assim, são famílias que não têm condição. Né? O querer bem, exato. Muito bom. Então, assim, trabalhar com crianças em que a família tem dinheiro, isso é fácil. Porque eu prescrevo tudo que eu quero, né? O que a criança precisa, a mãe tem dinheiro para comprar, ótimo. Eu sei que vai ter uma resposta, né? Que eu tenho muito paciente assim. Agora, trabalhar com quem não tem dinheiro. E a gente precisa adaptar aquilo que é possível, né? A condição da família para o tratamento da criança. Exato. É para outra comer situação. Bem de uma forma mais barata. E assim, e além da alimentação, fazer a suplementação. Então a gente vai fazendo, usa esse mês aqui, usa mês lá, porque as famílias não têm condições de aderir a um tratamento como deveria ser feito. Então, mas a gente vai tentando, moldando ali, ensinando, fazendo Então a criança, quando faz uma desparasitação, que é algo que as pessoas não falam, né? Quando eu pergunto assim, você tomou remédio para verme quando? Nossa, eu acho que quando criança. Remédio de verme? Toma remédio de verme ainda, Nado? Muito. Os casos de parasitose, para todo mundo, é absurdo. Todo mundo tem parasita. Todo mundo tem parasita. Então, tem que desparasitar pelo menos 2 vezes no ano. Então, quando a gente vai fazendo o básico com essas crianças, faz a desparasitação, tira metade do corpo, porque são crianças intoxicadas com metal. E aí, quando a gente pega os exames, né? Alumínio na urina, você fala, meu Deus, essa criança estava onde? No colo? Estava respirando o quê que estava desse jeito? Então, quando a gente faz o básico, né? Tirar metais, tirar parasitose, essa criança, vários casos. Vários. E por isso que você dá confiança, porque você investiga tudo. Sim. Investiga essa parte da parasitose, porque você investiga. Porque as pessoas assim, você quer emagrecer, mas tem que ser num todo. Tem algo que está empatando. Então, você tem que você pede exame de fezes, quer fazer a parasitose para todos, né? Então, isso é muito importante, Melissa, porque é o cuidar num todo. Sim. Não cuidar só na alimentação. E às vezes é investigar tudo que está tratando de você ter sucesso em alguma coisa. Os meninos de se desenvolverem, mas os adultos, às vezes, estão fazendo tudo certinho e não conseguem. Isso é um parasita que estava ali, empatando você. Às vezes você tem uma dor de cabeça que você não sabe de onde vem. Às vezes você tem um sono que não é regulado. Às vezes você tem uma compulsão alimentar. Estômago. Nossa do céu. As histórias são, assim, das mais variadas. E a gente começa limpando, de fato, o organismo. Porque se você tem um parasita dentro de você, um hospedeiro, né? Um hóspede que não foi convidado, ele suga toda a sua energia. Então, não adianta você estar tomando vitamina, estar tomando minerais, porque ele pega a parte dele primeiro. Parasita, ele suga tudo. Então, às vezes, você até está tomando a suplementação. Nossa, eu comprei um polivitamínico, não tem energia, não tem disposição, a memória está um fiasco, né? Que essa é a principal queixa hoje. Estou cansada, estou fadigada, estou sem energia, estou sem libido, minha memória não presta para nada, não tenho força. Essa é a maior queixa das pessoas hoje. E assim, você também está na sua menopausa, que você também... A menopausa e as mães querendo ser mães. Muito, nossa. Mulheres querendo ser mães, né? Que é tentantes, que você chama, né? E você também tem esse cuidado, como você cuida no todo. Então, é a menopausa, é as tentantes, é o autismo. Então, cada você tem um programa bem legal. Tenho. E isso, assim, você procura cuidar a nutrição no todo. E o que acontece? Essa questão da saúde da mulher em si surgiu também por conta do autismo. O autismo me levou para a saúde da mulher. Porque o que acontece? Quando se fala hoje, por que existem tantas crianças com autismo, né? O número é alarmante para
Para cada 35 nascidos, um será autista, e a previsão, né, porque os Estados Unidos fazem a previsão a cada 2 anos, então a próxima previsão é assustadora, o número de crianças, e aí uma não, né? Existem várias hipóteses, mas uma das que está sendo mais discutida é justamente a intoxicação. Não é uma condição apenas genética, como se pensava, não, é genético, Não é sobre isso. A genética tem um grau de influência, mas às vezes a genética ela nem existe, em muitos dos casos. Homens também, meninos, né, Zé? Menina, a prevalência é menino, porque as meninas são protegidas pelo estrogênio da mãe, mas o menino não. Não. E aí o que acontece? A intoxicação ambiental. Então, a forma como aquela mulher engravidou, como é que estava o estado pré-nutricional dela na gestação, se ela tinha intoxicação, se ela tinha deficiências nutricionais, se ela tinha parasitose, como é que ela se comportou antes de engravidar. Isso tem uma total influência sobre o desenvolvimento daquela criança. Olha, gente. Mas não significa, por exemplo, né? Nossa, uma mãe então que não suplementou, uma mãe que não fez nada vai ter uma criança autista? Não. Da mesma forma, então, se ela fizer tudo certinho, ela também não terá? Não. Não é uma condição, o risco é menor. Porque se eu tenho uma gestação, vamos dizer assim, programada, se eu me organizar, eu quero engravidar o ano que vem. Então eu vou começar a cuidar das minhas vitaminas, eu vou procurar mudar minha alimentação, eu vou fazer uma atividade física, né? Tentar ficar preparada para esse estado pré-gestacional, você tem uma condição de menos riscos. Mas não significa que melhora no todo você está corpo, isenta. né? Exatamente, assim, e muito também já está mais do que estabelecido e publicado em artigo científico que as vacinas, as intoxicações pelas vacinas trazem uma condição de alerta para o autismo. Porque vacina tem muito alumínio, tem muito mercúrio, e aí quando pega crianças, logo quando nasce, elas estão intoxicadas. Então, assim, é um viés, não que a vacina seja o terror que eles não e têm que tudo. tomar vacina, né? Então, isso é verdade. E aí, mas a condição clínica, né, desse processo de intoxicação é muito gritante. Então, assim, hoje a gente tem que estar atento a tudo. Gente, você falou uma coisa interessante. Então, as pessoas têm que... Quer engravidar, se programar também. Eu falei sobre isso essa semana. Não é mais como a minha avó, como a minha mãe, né? Que antigamente as pessoas engravidavam. Hoje em dia, para a mulher engravidar, ela tem que se preparar. Se preparar de verdade. E voltando ao autismo, o que é que você hoje, como mãe de autista, você fala para essas mulheres? O que que mudou em você, no seu pessoal? Se, poxa, eu hoje sou outra mulher por conta o autismo deixou você ter um filho, porque assim todo mundo vê como você é. Você é uma pessoa faz as suas coisas, mas você é uma mãe que está ali cuidando do seu filho. Então isso mudou. O que mudou em você? Nossa, mudou tudo. Mudou tudo porque até então eu acho que eu seria mais uma nutricionista no meio do mundo aí, só trabalhando com emagrecimento ou com dieta, né? Eu não teria me especializado da forma como eu me especializei, né? Tudo por conta dele. Então eu me tornei uma pessoa muito melhor, mais compreensiva, mais flexível, vamos dizer assim, e mais humana, porque quando você tem uma criança com tantas limitações, você passa a olhar para a limitação do outro, né? Você passa a enxergar as coisas de uma outra forma do que quem não está vivenciando aquele problema. E aí, Leco, eu pude me aprofundar mais, tentar sair do mesmo, né, da mesmice, daquela nutrição que era uma bolha só, para justamente, por que que existem tantas crianças autistas? O que é que a gente precisa investigar, além do básico, porque não é só alimentação. Eu estou falando de intoxicação, eu estou falando de comprometimento cerebral, eu estou falando de um intestino que está inflamado, eu estou falando de conexões que não acontecem por conta de detalhes. Então, quando a gente vai se aprofundando, entendendo o corpo como um todo, você percebe que não era só o alimento, ou que não era só a medicação que o médico passou, que não era só terapia. Então, assim, as mães de hoje, eu percebo que enfrentam uma condição de vida, assim, muito difícil. São mães sobrecarregadas. Você consegue ter, né, entender essas mães que vêm procurar. Muito, porque, assim,
é difícil. Assim, eu tenho uma rede de apoio, né? Graças a Deus eu tenho. Minhas filhas ajudam, eu tenho um marido que é presente, tem minha sogra, tem minha mãe, eu tenho uma pessoa na minha casa que me ajuda. Então, assim, Leco tem uma condição que ele tem uma rede De para ajudar. apoio. Mas muitas mães são sozinhas. Não tem ninguém para ajudar. E aí é ela para fazer tudo, é ela para levar para terapia, é ela para cuidar, é ela para enfrentar as birras sozinha, as crises. Então, assim, não existe mundo azul. Eu tenho pavor a isso. Ah, porque autismo é um mundo azul. Eu tenho pavor a esse negócio. Não sei quem inventou esse negócio. Porque não é um mundo azul. Muito pelo contrário. Você É um mundo tem- preto sobrecarregado. Porque quem enfrenta de fato, né, encontra muita dificuldade, não encontra apoio. E aí vem essas questões de terapia, né? Todo lugar. E aí não é uma condição apenas, porque no município não tem vaga. Não é sobre o município. É sobre a condição do autismo O em momento, todos né, os gente? lugares. É o momento. Terapia particular não tem vaga, clínica particular não tem vaga. Não é sobre, né? Porque as pessoas falam muito sobre isso também. E não é. Está lotado em todos os lugares. A A sobrecarga demanda está muito grande, gente. muito grande. Não é porque não tem Não tem oferta, né? Não profissional tem para profissional. abraçar a quantidade de crianças suficiente. Então, assim, as mães enfrentam isso também, né? Que não encontram terapias, que não encontram esse apoio. Mas isso está difícil para todo mundo. Então, Qualquer assim, lugar. qualquer lugar. Eu tenho uma amiga minha que ela é psicóloga, Sim. a Juliana, né? Juliana Leles é maravilhosa. Só de autistas. Ela não está tendo vaga às Não. vezes. Porque assim, na verdade, não é questão de não é pelo SUS, particular. Não, não, A não. demanda é muito Muito grande. grande. A E pessoa, não dá não conta. acha porque não quer, porque não E tem, você não gente. acha também o número de profissionais qualificados. É. Então, nem todo mundo está apto a trabalhar com a criança. Né? Porque você precisa ter o dom, você precisa ter paciência, não é qualquer profissional que vai atender. Então, assim, também tem isso, né? Porque você querendo ou não, você trabalha, além disso, do autismo, você trabalha com mulheres. Sim. E tem assim, é como se fosse uma nutricionista, um pouco psicóloga. Sim, você acaba sendo. Porque você se envolve, né, na rotina da família, como aquela mulher enfrenta as coisas, qual é a dificuldade dela para ela seguir um planejamento ou fazer o planejamento daquela criança. Então você acaba entrando na família para tentar organizar aquela rotina, ver o que é melhor. Mas assim, o autismo não é nada E bonito. aí você Nada. vem também com mulheres na menopausa. Sim. Com mulheres que estão ali com várias, porque mulher menopausa, gente, a mulher sofre, meu Deus. Muito. E chora por. Eu choro, tá Não, alegre por estar chorando. tá. Gente, então, assim, além disso, você tem mulheres, além de tentantes para engravidar, mulheres na menopausa, que você falou que você acaba sendo psicóloga, que a mulher quando chega lá, Vanessa, eu tô na menopausa, tô sofrendo. Inclusive, eu vou fazer Muito. até uma mulheres sobre a menopausa para Perfeito. falar sobre isso, porque é um sofrimento, gente. E a menopausa, que você, além de falar em relação à psicóloga, porque a mulher que está na menopausa, gente, a parte humana, a parte mental, É tudo. é tudo. Gente, e a menopausa, ela mexe muito com a sua mente. Muito. Não. Quando a mulher. E falando em menopausa, muitas mulheres ainda têm um grande tabu. Não sabe o que é, quando vai chegar, por que veio, o que é que acontece. Né? Que a gente sempre escutou. Desde novinha, a menopausa vai chegar. A menopausa é a velhice, né? As pessoas associam muito, né? Menopausa à velhice. E hoje, Só que a menopausa chegando, velhice, tem ó, climatério. Mariana, Tem sim, muitas mulheres que estão entrando na menopausa novas. precoce. Precoce, gente. Sabe o que Antigamente você não tem acontece? 47 anos, mas de menopausa era 55, Sim, 56. Hoje em dia, 60 anos. 60. Tinha mulheres que estavam com 57 anos. E hoje em dia tá E difícil, viu? muita gente com 38 anos. Eu tenho Você tem, pacientes já no com climatério? história de menopausa. Já. O que acontece? A menopausa é o período final da mulher, né? Ela parou ali com seu ciclo de reprodução, não menstrua mais. Para ser caracterizada a menopausa, tem que ser um ano de ausência Sem do interrom- ciclo e a comprovação nos exames, né? Que a gente vai ver todo esse declínio hormonal. E a menopausa hoje envolve um grande tabu, por mais que isso seja falado o tempo todo, né? As redes sociais ajudam muito. As mulheres menopausadas, com exceção daquelas que tiveram câncer de mama, têm que fazer reposição, cara. Existe um tabu muito grande com a reposição hormonal. Porque dá câncer, porque faz isso. Não é assim.
A reposição hormonal é importante para as mulheres, para manter a qualidade de vida, para manter a mente funcionando, para você preservar a sua massa muscular, para você ter energia e disposição. Porque aquele hormônio que lhe acompanhou a vida toda, ele entra em declínio, ele vai começando a diminuir. Para você ter noção, o estradiol é nosso cardioprotetor. Ele protege a mulher de um infarto, ele protege a mulher de um AVC. Quando essa mulher vai entrando na menopausa, a chance dela de ter um infarto é altíssima. Altíssima. Então, o que é o ideal? À medida que ela vai entrando nesse declínio hormonal, ela vai repondo esse hormônio. Só que o hormônio é o bioidêntico. É aquele igualzinho que a gente produz para que isso possa ser uma condição de conforto, para que essa mulher não sofra. Porque quando a gente pega uma mulher que está no período da menopausa, né, ou que já menopausou, qual é a história que ela conta? Nossa, eu sofri demais. Menina, eu tinha calores insuportáveis. Eu tô com oscilação de humor. Eu choro, eu rio, eu não tenho paciência, eu tô explosiva, eu não consigo dormir. Eu tenho um calor absurdo. Eu comecei a ganhar peso. Ao mesmo tempo. Eu comecei. Por quê? Não fez a reposição no tempo que deveria ser feito. Então, hoje já existe suplementos naturais que a gente consegue contornando essa situação, deixa a mulher numa condição muito tranquila, que não é o hormônio, mas ele é um hormônio-like fake, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue ter uma condição boa, e não é hormônio, porque quem faz reposição hormonal é só médico. Então, assim, hoje eu consigo ajudar mulheres que estão, né, no processo da menopausa, na perimenopausa, com naturais. Então, existem fitoterápicos que fazem essa modulação, que agem na mesma Que você tem no via seu consultório também. que o hormônio. E aí, essa mulher ela tem uma condição de vida muito melhor. Se ela tinha calor, ela para de ter. Se ela estava ganhando peso, ela consegue controlar. Se ela tinha secura vaginal, ela consegue melhorar. Então, assim, existem muitas coisas naturais que precisa. Só que vai chegar, os naturais, eles vão até um ponto. Né? A gente não consegue fazer essa reposição como deveria. Aí o paciente ele tem que procurar o endocrinologista ou o ginecologista para justamente começar a trabalhar essa reposição, porque é um tabu. E as mulheres precisam parar de ter medo de fazer reposição. Aí fala assim, hormônio é vida. Hormônio é vida. Terapia também, porque assim, é psicólogo, né? Você tem uma filha psicóloga, sabe que antigamente o povo, psicólogo para quem é doido. Não, gente, Então, isso tudo é a junção de uma boa alimentação, sim. de uma boa alimentação, um terapeuta, um hormônio. Não, tudo. Tem que botar tudo E a no, mulher no precisa, mesmo pacote. porque essa parte mental, não só mulheres, homens também, é o mundo, né? Tá todo mundo, meu Deus do céu, com alguma coisa, precisando de. Sim. Então, que vem atividade física, né? Também. A caminhar, o correr, porque hoje em dia a corrida, você vê que hoje em dia a gente. É um boom. Corrida hoje. Mas tem muita gente que você não via. Corrida era só época de Olimpíadas, que você via assim, a pessoa. Hoje em dia, não. Ainda bem, Toda né? graças Atividade a Deus, né? Toda semana tem uma corrida em algum lugar. Não tem mais desculpa para não se mexer. Não, tem uns amigos que eu conheci agora, né, Sul, mas, gente, eles têm várias medalhas, eu achei maravilha, gente, que maravilha. E ali correr, você tá ali correndo, fazendo uma terapia também, tem. né? Não, é uma terapia também. Porque você tem muitos pacientes que estão, que além de estar com você na nutrição, Sim, ficam assim, focados atividade também em física. atividade física. Muito. Não, e assim, e eu sempre incentivo. Então, o paciente, quando ele vem buscar a organização, né, da alimentação, e não só isso, né, porque eu faço uma varredura, né, para tentar Você malha ver todos os dias, você de madrugada, né? Você malha. de madrugada. E aí, o paciente, quando vem buscar auxílio para alimentação, eu faço uma varredura nele, assim, para ver se ele tem alguma outra patologia. E aí eu incentivo a atividade física. Eu digo, ó, a nutrição não faz milagre. Você vai se organizar na alimentação, mas você precisa fazer qualquer tipo de atividade física. Vai correr, vai pedalar, vai fazer musculação. Claro que o padrão ouro é musculação, para qualquer pessoa. Musculação hoje é nossa poupança de saúde. Você treinar musculação, fazer estímulo muscular, você está ali, ó, guardando uma sobrevida.
para você. É como se fosse não dizem que gato tem 7 vidas? Pois, ali é a nossa vida, ali é nosso estoque. Porque se você tem massa muscular, se você passa por algum processo cirúrgico, se você tem um acidente, se você tem alguma coisa, a massa muscular, ela é determinante para a vida da pessoa. Muito. Você tem, assim, quais são as mulheres, assim, pode citar algumas que você se inspira? Pode ser Nossa. assim, mulheres que você fala assim, poxa, ela tem uma. Pode ser na parte de nutrição, pode ser porque você assim, que ela é, se Uma poxa, inspiração para mim. pode ser de homem, de mulher, assim, uma inspiração que você se, poxa, isso aí me. Porque eu falo assim, esse podcast, quem está assistindo aqui, Sim. né, e outras que já, né, passaram coisas maravilhosas, sempre vai assistir, poxa, me identifiquei, vou melhorar, porque Vanessa me falou, poxa, o podcast Vanessa foi e falou, sempre tem alguém que melhora, Sim, né? sim, Que vai verdade. inspirar, diz assim, poxa, ela falou uma coisa que realmente eu preciso me cuidar mais, sou hormônio, Aham. né? Aquele tabu, aquela coisa assim, aqueles mitos que existem. Então, teve Olha, alguém que você, assim, na uma... sua profissão, que Sim. eles, é assim, Nossa, poxa, muitas pessoas. Mas, assim, uma que me marcou demais foi a doutora Tiele. sim, Tiele, ela é médica hum, e ela acompanhou, né? Foi médica do meu filho durante muitos anos. Hoje ela não mora mais aqui no Brasil, mora fora. Mas, assim, ela foi um divisor de águas. Tanto na minha vida pessoal, né? Como na minha vida como nutricionista, porque ela também é mãe de uma criança autista. E aí, nesses vídeos de internet que a gente fica, né? sim. Rolando no feed, foi justamente quando eu vi que ela passava um olhinho no pé da criança. Eu nunca tinha ouvido falar em óleos essenciais. Nunca. É, você também tem os olhos. Tenho. Pode falar um pouco, Trabalho com viu? óleos É bom. essenciais. E aí, quando eu vi aquilo, eu digo, como assim? Passou óleo assim, passou um óleo no pé e a criança dormiu? Que acho que é essa? Aí eu, tipo, ela para mim assim foi é uma grande inspiração até hoje, porque a partir dali eu fui buscar o que é óleos essenciais, né? Fui fazer formação de óleos essenciais até chegar nela, né? Até conhecer, até Leco ser paciente, até eu me tornar aluna, porque eu me tornei aluna dela por quase 2 anos e meio, né? Na pós-graduação que ela fez. Então, assim, ela me trouxe essa clareza, porque até então eu fazia um tipo de nutrição. E aí, depois, né, que eu conheci Tiele, principalmente em relação ao autismo, tudo mudou. Né? Então, a forma da minha profissão, a minha forma de conduzir Leco e o interesse pelo estudo. Então, tentar buscar formas diferentes. Então, o que é que existe na medicina, o que é que existe nesse mundo que eu posso agregar para melhorar a condição, não só de Leco, né, como autista, Sim. mas de qualquer pessoa, porque tudo pode ser aplicado a qualquer pessoa. A gente só vai separando de acordo com a patologia que aquele paciente tem ou o objetivo que ele quer. Mas tudo dá para ser aplicado. Então, assim, ela para mim é uma grande referência, assim, de profissional, de mãe, de pessoa. Foi um Ele divisor. incentivou. Que você também É, tem os muito. florais também. Sim. Tem florais e tem outro. O óleo O essencial e óleo os essencial. florais. É. Que os Óleo florais que você essencial coloca, né? e floral a gente bebe. Isso. E óleo essencial você Que você, aplica para poder. topicamente na pele ou pode botar no difusor para o ambiente. Você tem esses dois, não é isso? Tem os dois. E assim, e eles têm ações diferentes. Então assim, ambos trabalham a parte energética do acalmar, do centrar, deixar a pessoa mais tranquila. Mas o que é que acontece? Os óleos essenciais eles têm um poder muito grande, porque ele consegue atingir o seu sistema nervoso central por uma inalação. Você puxou aqui, subiu, está no sistema límbico. Então você ativa. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa e você inala um óleo essencial, por exemplo, de lavanda, Lavanda. você tem uma ação Tem alfazema ali. também, né? Tem Lavanda. alfazenda. Aí, eu tenho uma candidíase de repetição. Existe o óleo essencial de melaleuca. Sim. Eu tenho uma enxaqueca, eu tenho uma má digestão, tenho um óleo essencial de hortelã. Então, assim, hoje existe óleo essencial para tudo. E existem muitas formas naturais de você tratar diversas patologias sem medicação. Gente, Vanessa tem os olhos, tem uma procura, porque isso aí é interessante, porque muitas pessoas, você sabe também que não dormem muito, né? Não dormem Não, bem. o Glória a Deus, viu? sono Porque eu durmo bem. também Muito. durmo. Eu digo, oh Deus, obrigada por dormir bem. Sou muito grata, tudo na minha vida, mas
Você acordar de manhã, oh Deus, obrigada, acordei, né? Isso é Não, tão uma bom. noite de sono, Uma meu noite de Deus. sono, É isso é tudo. muito bom. Então, justamente as pessoas me procuram também, né? Em relação a isso, de Sim, a o parte sono, me ajuda aqui, doutora, preciso dormir bem. muito. E a alimentação também, a alimentação conta muito com isso. Conta, porque assim muito da falta de sono, a gente avalia essa rotina. Então, é uma rotina estressante, é uma rotina, você trabalha, é Hoje uma é. coisa que você, né? E hoje em dia tá todo mundo muito acelerado, com muita coisa. E a própria rotina, né? As próprias redes sociais fazem isso também. Te deixa no modo acelerado. Tem poucos dias que eu li um artigo falando do streaming do WhatsApp. O fato de você escutar as mensagens no modo rápido, Você fica o ansiosa. seu cérebro ele não entende, ele não É. foi programado para essa rapidez. Aí você Ele fica foi passando. programado para falar. E Você eu fica também li muito sobre isso. ansiosa. Você fica ansioso por conta, porque a pessoa quer, até para ouvir uma mensagem, Acelerar. você não Não, quer não tem mais urgente, paciência. paciente. Aí se você fica mais impaciente do que a pessoa é impaciente, aí bota no dois, né? Fica mais ainda. Você ouve o quê, Muito, gente? muito. E aí isso reflete no sono, completamente no sono, na ansiedade. Então, às vezes você está com o coração acelerado, você percebe que você não dormiu tão bem, ou você desperta no meio da noite, ou tem uma compulsão para comer alguma coisa no meio da noite. Isso é ansiedade. E as pessoas estão assim no modo acelerado. Por conta muito. Então você não tem paciência de ver uma coisa no feed, você tá, ó, com seu dedinho subindo o tempo todo, a mente tá ali, ó, misericórdia, ele tava olhando uma coisa, não, ele não tá mais olhando outra coisa. A mente não processa. E a gente tá pagando o preço, né? Porque a gente não tem memória, fica cansado, um sono que não é de qualidade, você Eu não rende na também. atividade física, e aí tudo, ó, vai se acumulando, porque você quer dar conta de muita coisa no curto período de tempo, e a gente não foi programado para isso. E você que tem. Você dorme cedo, você falou, Carla, tá até comigo, gente, você tava comigo essa hora, você tá dormindo. Tô me ajustando, eu tava bem. Porque você tem a sua rotina, você Tenho. dorme bem, se você dorme cedo e dorme bem, você acorda cedo. Sim, Porque você já, eu não consigo acordar, porque você vai dormir de madrugada, como é que você vai acordar o cedo? corpo não responde. Não responde, até porque você tem que ter as suas horas de sono. Sim. Porque tem dia, eu não consigo dormir meia-noite, menos de meia-noite. Aí você dorme meia-noite, acorda 4. Misericórdia. Problema. Muito sério. E o corpo reflete de alguma forma. Muito. O mínimo 6 horas de sono. Tem pessoas que precisam de 8, né? Mas 6 horas no mínimo. Oito seria o ideal, né? Mas tem pessoas que respondem com 6 horas. Mas o ideal é dormir 8 horas. E você vê, Vanessa, que as pessoas hoje em dia, o corpo responde. Muito. De alguma forma, se você não está bem mentalmente, seu corpo Não. responde. Se você não está bem, o corpo, você vai assim, poxa, tem gente, Ansiedade é o mal do século. quem se conhece, vai dizer assim, ou não. Quando eu tive o meu aneurisma mesmo, Sim. eu cheguei com uma forte dor de... Assim, a gente se conhece. Eu digo, gente, eu tô com uma dor de cabeça, vou pro hospital. E o médico, não, cara, você trabalha com muita gente, você vai atencionar. Eu falei, doutor, eu me conheço. Eu não é uma dor normal. Então, o corpo vai responder. Vai. Você sabe. Vai lhe dando sinais de que algo não está bem. Isso aí. E muitas vezes você escutou o sinal, né? Que o seu corpo te deu que algo estava diferente. É. Mas muita gente negligencia os sinais e sintomas que o corpo dá todos os dias. Então, por exemplo, dor de cabeça não é normal. Nenhuma dor de cabeça. Ah, eu sinto a dorzinha de cabeça todos os dias. Não é normal. Dor de cabeça é um sinal clínico que seu corpo está lhe dizendo algo está fora do lugar. Algo precisa ser consertado. Pode ser uma alergia alimentar silenciosa. Pode ser uma alimentação que você fez com 24, com 48 horas e você está respondendo O estômago tardiamente. também, né, Vanessa? O estômago. De alguma Então, às vezes forma. você tem uma H. pylori que está ali quieta, né, que é uma alteração que ela vai lhe dando dor de cabeça. Você pode ter tido uma noite mal dormida. Então, a dor de cabeça é um sinal de alerta, seja ela qual for. Normalmente, a dor de cabeça ela responde muito com a alimentação. Muito paciente, às vezes já rodou, já foi no neuro, já foi na oftalmo, né? Achando, né, que podia ser uma condição neurológica, podia ser uma alteração de visão. É. E às vezes era meramente alimentar. Você tinha alguma sensibilidade alimentar, que não é uma alergia,
e que nem é uma intolerância, porque a gente tem 3 fases. Você pode ter uma alergia ao alimento, eu posso tomar o leite aqui e ficar toda empolada. Eu posso ter uma intolerância, no caso da lactose, né? Eu consigo usar uma enzima e fica tudo bem. E eu posso ter uma sensibilidade. Essa é a pior, porque não dá exame nenhum. Você não consegue diagnosticar com exame, mas clinicamente. Então, como assim? Nossa, eu tomei leite e percebi que meu abdômen está com os burburinhos. Eu tomei leite e minha barriga distendeu. Mas eu fiz o exame e não deu intolerância. Ah, então eu não tenho? Tem. Você tem uma sensibilidade à proteína do leite. Ou ao pão. Acontece a mesma coisa. Ah, eu já fiz exame, eu não sou celíaca, eu já fiz exame, eu não tenho intolerância a glúten, não deu nada nos meus exames de sangue, nem nos testes alérgicos, mas se eu comer pão, nossa, meu Deus, a barriga vai explodir. Se eu comer pão, meu intestino trava. Se eu comer pão, eu tenho enxaqueca. Isso é sensibilidade alimentar. E às vezes você está ali, naquele ciclo vicioso, comendo o mesmo alimento e não percebe. Tem paciente que tem sensibilidade a morango. E é tão... Sim, morango é natural, né? Morango é fruta, teoricamente não deveria fazer mal. Só que pacientes com intolerância à histamina, por exemplo, começa a desenvolver uma urticária, uma dermatite, uma coceira fora do normal, e era alimentos com histamina. Aí como é que você descobre isso? Né? Aí você vai fazendo rastreio, existem uns marcadores, mas os sinais, justamente a gente tem que ficar em alerta, que os sinais eles são para lhe alertar de qualquer coisa. Então, seja uma dermatite, seja um urticária, seja uma queda de cabelo, né? Um sono alerta, que não tá, né? é um alerta de que algo não está, e que precisa ser investigado, porque a gente negligencia os sinais e sintomas. E assim, e os pacientes de Vanessa, falam sempre isso, que antes de começar um tratamento com você, ela pede todos os exames. E a bateria de exames, isso é que é especial, porque você vai ali investigar tudo. Porque não é chegar, você não, eu quero fazer uma dieta, aí você vai lá para escrever, não. Porque você vai cuidar o antes. Como é que Sim, está? a Né? base, Vamos a ver o base. que ela tem. Então, é uma bateria de exames e acho, porque eu falo assim, você é muito profissional. Todo mundo fala muito bem por isso, porque você tem um cuidado no geral. Você não vai cuidar só, você vai cuidar do corpo humano aqui, né? Você O que vai é que cuidar aqui acontece? do dedo, do Nós pé. somos uma conexão, né? Uma conexão de um todo. Então, se algo em algum momento sai errado, né? Meu intestino não está funcionando bem, meu fígado está com alguma alteração, eu tô com alergia alimentar, algo vai sair do controle. E assim, eu acho que foi o maior presente assim que eu me dei, né, no ano passado, nos 2 últimos anos, que foi justamente estudar com a Ribeiro. Então era um sonho que eu tinha grande. Todo mês você Todo mês eu ia para São para Paulo. São Paulo. Então assim, eu já, né, ele já era muito conhecido, né, de muitas décadas, né, pelas polêmicas que ele trazia, né, pelas coisas que ele falava e é realmente uma verdade. E aí eu tive a grata oportunidade. Eu digo, meu Deus, você não vai morrer, meu pai. Eu preciso. Ele já tem 80 anos. Então, E mas aí, é um aprendizado, gente. e lá, assim, é um curso voltado para médicos. A linguagem é de médicos. Então, assim, ele abre, né, para nutricionista, para outros profissionais de saúde, mas a linguagem é médica. Então, assim, você acaba ficando no nível que ele fala. Então, assim, as investigações que ele ensina tudo. Ele ensina absolutamente tudo. É como se fosse um curso de Por isso que medicina. você ir se buscando novo. Exato. É um curso de Porque você medicina para é você uma investigar, você ter o senso de investigação, que não é só, ai, tá sentindo isso, é aquilo. Não. Tá sentindo isso por Por quê? quê? A investigação. Por que essa condição está acontecendo com aquele paciente? Né? Então, graças a Deus, assim, a gente finalizou o ano passado, né, no meado do ano, e ainda bem que ele ainda está vivo. E a sua nutrição é de investigar. É muito porque você quer saber o que Sim. está acontecendo. Isso assim é Que é o muito que a gente fala justamente da nutrição integrativa. É. Que não é só você chegar para mim Quer e emagrecer. eu não lhe pedir nenhum exame, Não, mas eu quero no nada, verão aí, eu quero e eu te emagrecer. faço uma dieta, né? Faço um plano alimentar baseado no seu peso, na sua altura, seu IMC, que é algo que a gente nem usa mais, mas ainda muitos profissionais utilizam disso, e eu te dou uma dieta de pouca X calorias. Não é sobre calorias.
Não é sobre um pedaço de papel te dizendo os horários e o que você comer, mas o que você tem, qual alimento que vai lhe ajudar a sair de uma condição de doença ou melhorar a sua performance em alguma coisa que você queira. A nutrição está muito mais além do que o E é pedaço assim de que hoje as papel. pessoas querem emagrecer muito fácil. Muito. Ah, tem a Mojaro, né, que o pessoal está tomando. As Vai, o canetinhas. Ozempic que teve, mas se você olhar também, as pessoas que eu conheço, muita gente que tomou Ozempic e foi um efeito sanfona, Sim. rebote, né? Que tava ali, emagreceu bastante, depois voltou. Porque assim, não A é. consciência não desenvolveu. A alimentar não foi Porque você desenvolvida. pode chegar, tomar para o médico passado, Sim, sim, uma condição mas, sim, clínica. mas você tem que ter um nutricionista para você seguir. Não é Sim. você tomar uma medicação, você emagrecer, né? Emagreci, aí engorda, vou tomar de novo. Aí Porque as fica nesse efeito pessoas rebote, ficam né? Vício. nessa expectativa pelo milagre, né? Não, eu vou conseguir isso em um espaço de tempo muito curto, eu vou atingir o meu peso, mas esquece que precisa mudar a mente. E Porque a cuidar da medicação não vai alimentação. fazer o efeito. Mas você precisa entender que você está no novo processo, que a sua alimentação precisa ser mudada, que o seu estilo de vida tem que ser diferente, que você tem que fazer uma atividade física, porque senão você volta para onde você estava lá. Porque Até você pior, não às vezes, entendeu que você mudou, né, o processo. porque não é que o médico não passe, porque tem gente que tem obesidade, que Sim, precisa não, existem realmente muitas tomar, condições, sim, que melhora mesmo, melhora. mas tem que ter um Tem. nutricionista para você Eu tenho seguir. alguns pacientes que precisam usar, que estão fazendo uso, por conta de uma condição clínica muito severa, mas eles já criaram, ó, tu tem que ir para atividade física, você tem que melhorar sua Alimentação. alimentação, para que quando esse tratamento, porque é um tratamento, as pessoas não vão tomar isso para a vida toda. Então, é uma condição de tratamento, ó, para quando esse tratamento acabar, você conseguir andar com suas próprias pernas. Eu não diz que tem, porque é diabético, tem que tomar, porque a gente está tomando ali, não é para a vida toda. Não, Então, não é para você tomar ali a vida toda. Você vai ter o seu peso, né? Com a atividade física, com o sim. nutricionista, para você, até que você vê o seu corpo mudando, né? Vale incentivar. Vai lhe incentivar. Você fala, Mas nossa, eu não conseguia fazer uma atividade física porque meu peso era tal e agora eu ficar tô. pesada, Sim, né? Porque eu engordei realmente agora. Por questão de hormônios, eu estava com alergia, tomando corticóide. Gente, eu estava mais magra. Você fica. fica. Gente, e agora estou voltando todo o processo também, né? Para poder emagrecer por conta de conseguir tomar corticóide 2 vezes no dia. Para melhorar. Puxado. Gente, e eu bebo muita água. Mas para você voltar da menopausa, o corpo responder tudo isso é complicado, viu, Vanessa? Misericórdia, Senhor. Meio caminho andado. Qual a transformação que você mais se orgulha, assim, em você? Que você diz assim, poxa, eu sou realizada, sou uma mulher. Porque você é uma pessoa que você batalha muito, é muito esforçada. Então, assim, e a Vanessa que fez você dizer assim, não, eu estou realizada, meu Deus. Se sente realizada de alguma forma, vocês ainda não, eu preciso ainda. Não, me sinto, mas o ano que vem eu vou dar um passo assim gigantesco. Não posso contar ainda. Não posso contar ainda. Mas assim, é a realização de um grande sonho. O ano que vem eu acho que eu fico assim 100% plena. E qual foi a influência, assim, da sua família, do seu esposo, né? Porque, Sim, querendo ou não, você precisa se ausentar de vez em quando, porque você procura conhecimentos. Então, sim. quando você procura conhecimentos, você tem que... Ele incentiva, porque, Alex, vocês são Muito, muito companheiros, eu nossa. vejo assim que... Alex é um parceiro da vida toda. A gente já tem 30 anos Porque juntos. eu tô com o Léo 25, você já dá um tempão com o Alex. A gente já tem É 30 criança. anos juntos, exato. Então, assim, ele é muito parceiro. Tudo que eu digo assim, eu vou fazer isso, ele vá. Ou eu vou passar uma semana em São Paulo para estudar. Vá. Ou eu vou fazer tal curso. Ele nunca se opôs a nada. Assim que eu dissesse que ia fazer, né, voltado para minha profissão. Ele, muito pelo contrário. Não, vá, a gente dá um jeito. Né, após mesmo de doutor Laí, é um investimento altíssimo. Ele incentivou, não é? Altíssimo. Não, vamos, ele ajuda aqui, você faz aqui, eu pago isso aqui e tal. Então, assim, ele é muito parceiro. Assim, eu tenho sorte, porque se não fosse ele também, eu não teria feito nem metade das coisas que ele fez. Certeza que não. A sua família, porque hoje a Vitória é psicóloga, né? Então, Psicóloga. assim,
você tem todo você querendo ou não, tem ela agora que vai Tenho. trabalhar com você, porque Sim. querendo ou não, Ela dá mentoria nos grupos de emagrecimento, atende algumas pessoas, né? Porque a psicologia, ela tá ligada completamente à mudança do hábito, né? Do estilo de vida. Então, assim, eu tenho uma rede muito presente na minha vida, né? Minha mãe, a minha avó, minha sogra, todo mundo. Então, assim, quando eu penso em fazer qualquer coisa, eu sei isso é que vai muito ter ali alguém que eu posso ir, eu sei que vai estar tudo bem, né? Que vai estar tudo da forma como eu deixei. Isso é importante demais, porque eu viajo. Eu costumo falar, quando eu viajo, né, para fazer curso, para fazer viajar, eu viajo e esqueço do mundo. Você fala, até porque também nossa, tem eu a não viagem consigo do viajar. Alex, você tem também uma viagem em casal. Muito, todo ano a gente viaja, todo ano a gente tira férias. E aí o que que acontece? Muitas mães ficam nisso, né? Nossa, eu não consigo viajar para deixar meus filhos. Ou eu viajo e fico preocupada. Eu não. Eu esqueço de tudo, porque a minha confiança em quem está com eles aqui é muito grande. Então, assim, eu literalmente faço um reset. E assim, na sua rede social, porque toda vez que você vai fazer uma live, tem mesmo de gente assim, vai assistir, porque tem alguma informação boa. Então, isso é muito bom você usar a sua rede social, a rede social, Sim, para conhecimentos, né? Para poder. Tem gente que está ali. Não, eu ajudar não as posso, poxa, pessoas. hoje você tem uma live que vai ter alguma coisa que eu vou aprender ali em Vanessa. Verdade. Então, isso é muito bom você usar não a Muito. rede social para você, né? Aham, Mas para outras pessoas. Que eu falo porque o podcast muito, daqui não é um podcast, eu falo, gente, é um podcast que a gente está aqui conversando, né? Mas são conhecimentos que você vai aprender muito com você muito. hoje, A né? troca de A informação troca hoje de acaba ajudando a outra informações pessoa. acaba ajudando. Então, você tem... E assim, antigamente, porque essa rede social, há 10 anos atrás, né, um exemplo Nossa, assim, que a Vanessa, como é que você vê, há 10 anos atrás, uma Vanessa, vou colocar há 10 anos, que para sim, de hoje, assim, o que é que você acha que mudou e meu você Deus, tudo, Carla. e você tem mais alguma coisa para mudar? Como você vai bater uma surpresa, né? Que vai ser. Vai. Vai no momento Ano que vem eu certo. venho contar aqui no É, podcast. isso. Muito, nossa do céu. Eu era muito. Há 10 anos atrás foi justamente no diagnóstico de leque. Então, eu acho que eu era muito egoísta. Eu pensava muito em mim, naquilo que eu queria, e não olhava muito assim a condição do outro, Sim. né? E depois desses 10 anos para cá, a gente aprende a ver a dor do outro, né? A entender de que forma que você pode ajudar. Eu sempre faço projeto, estou envolvida em algum projeto social, seja para animais, né? Para pets, para ajudar animais de Amo rua, pet. para ajudar animais de rua, como para fazer doação para pessoas. Então, a gente fez na época da pandemia mesmo, a gente fez muito bazar de roupa para ajudar as pessoas. Então, volta e meia, eu estou sempre me envolvendo em alguma questão social para tentar ajudar as pessoas. O projeto mesmo que eu faço hoje de emagrecimento para mulheres, ele começou de um projeto social. A gente pediu, cobrou um valor bem pequeno para as mulheres, com o objetivo de comprar cestas básicas, justamente para aquelas pessoas que passavam fome na pandemia. E aí muita gente entrou. Foram mais de 800 pessoas no grupo. E eu E acho que a gente faz um cobrou bem, né, Vanessa? R$ 19. Faz um bem para Muito. E você. a gente tem as fotos até hoje lá da quantidade de cesta básica que a gente conseguiu comprar. E a gente foi distribuindo, foi dando na igreja aqui, dando ali as pessoas iam buscar na minha casa na época da pandemia. Porque eu anunciava no Instagram e as pessoas iam, e quando eu vou para Cansação, né, que eu faço Esse atendimento atendimento também lá em Cansação, cansação. no Sertão, então eu sempre levo. Então sempre tem gente ali tapando buraco. Quem vai para o interior sabe, né, que as pessoas ficam tapando buraco nas estradas para que alguém pare para que dê qualquer R$ 2. Então eu tenho esse costume comigo de tentar fazer algo por alguém, porque não é sobre o que você faz com alguém, mas é sobre o que volta para você. É assim, você tem o que você dá o que você recebe. E você dá muito daquilo que você tem dentro de Tem, você. se você tem paz, se você está ali, ó, Sim. você está fazendo o que você faz. Se você vai fazer ali, você nem divulga, né? Porque o que é Sim. para você vai ajudar uma pessoa. Então, o bem que você faz ao outro, gente, não tem. Ah, você vai Não. dormir em paz. Pô, eu fiz um bem hoje tão bom, É. né? Que você não precisa estar divulgando, né? Não. Então, você está ali para você. É bom, mas também é bom divulgar pelo fato de
Incentivar outras pessoas. Sim. Mas quando você faz um bem a alguém assim, tipo, poxa, hoje fiz um bem, você vai dormir ó, leve, em paz. Meu hobby é alimentar os animais agora. Eu compro as rações, deixo no fundo do meu carro, boto as vasilhas, aí tô onde eu vejo o apaixonada. cachorrinho, eu vou parando e vou botando. Oh, Deus. E qual foi, assim, o seu maior salto de tudo que você passou, assim, ó, ainda você vai conseguir mais, com fé em Deus. Aham. Mas assim, digo, poxa, eu consegui, assim, que hoje você olha assim, ó, poxa, obrigada a Deus. Estou chegando, e assim, não, eu consegui. Você tem uma. Eu acho que, assim, de tudo que eu já fiz, eu acho que o título de Otolaí, o título da especialização com ele, eu acho que foi, assim, o que eu mais desejava. Isso foi assim, Era, poxa, com porque ali você certeza. foram várias coisas, né, que você fala Nossa, de. é ir para São Paulo todo mês. Foi quase 2 anos nessa rotina. E as provas, o TCC, tudo, porque lá a gente faz prova, fazia tudo. TCC, a montagem e a própria rotina daqui e tudo. Então, assim, eu acho que ter terminado a especialização e o título, né? Porque o fato de você estudar não significa que você vai ter o diploma, Sim, né? Porque é a mesma coisa, você pode fazer uma faculdade e pode não se formar. Que o é igualzinho conhecimento. lá. Sim, o conhecimento, demais. Ter tido o título ter recebido o título de especialista, né? Formada por ele, para mim, isso assim. Porque ali você ia por prazer, você estava ali. Quando você faz Nossa, tudo eu por. esquecia do mundo aqui. Ninguém nem me ligasse. Eu digo, olha, não me ligue. Só se for algo muito urgente, pelo amor de Deus. E eu falo assim, quando você faz o que você gosta, de alguma forma, pode ser. Eu já falei isso num podcast que eu não lembro agora com quem. Mas quando você faz o que você gosta, é diferente, gente. Muito. Assim, não, eu gosto do que eu faço. Então você vai de excelência, de ai, Deus, obrigada, porque vale de alguma forma. Você está ajudando muitas pessoas. Então, Sim. só em você gosta do que você faz. Busca conhecimento sobre isso. Então, sai sempre alguém da sua sala ali, Sim. confiante, de vou Aham. conseguir. Ou então, quando retorna para sua sala, olha, eu consegui. Isso é Isso. muito bom. E o que você fala, o que É, você está me dizendo de gostar do que faz. é, Muitas pessoas às vezes falam assim comigo, por que você não vai estudar medicina? é, Né? Porque você não vai ser médica, porque você faz umas coisas que o médico não faz, você aborda de uma forma diferente. Então, assim, nunca foi meu sonho. tem verdade. Então, assim, às vezes, né, eu nunca pensei em ser médica e nunca pensei em parar de estudar para ser médica, né, parar o que eu estou fazendo para Sim, estudar, porque eu acho que eu faço com muita maestria o que eu faço e eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço, eu consigo ajudar muitas pessoas, né, com a minha profissão, com a abordagem do jeito que mulheres, ela faz, homens, tudo. mulheres, crianças, você tem muita gente que tem que agradecer a você, viu? Nesses anos, são quantos anos você falou mesmo? Vai fazer 15. 15 anos aí de muitas histórias. Tem, como você falou, o seu primeiro paciente foi Luciano, Sim. né? Então, de lá para cá, quando você olha assim, quantos pacientes, né, estão assim, Sim. lhe agradecendo, que tipo assim, vai ser seu paciente a vida toda. E Tá vou lhe sempre dizer uma coisa, voltando. sabia? Fora os que não são. Eu É, recebo muito relato de pessoas nas redes sociais que começaram a mudar o seu estilo sim, de vida porque me viram botar uma água com açafrão. foi. Porque meu prato do almoço foi não sei o quê. Não, porque ouviu falar que tal produto era bom. Então começou a mudar dali do que ela podia fazer, da condição que ela tinha, né, do jeito que ela podia. E começaram a ter resposta, melhorarem. E eu recebo muito relato. Nossa, eu estava com isso, isso e isso. Eu comecei a fazer isso porque você postou. Ninguém me disse que era para fazer, mas eu resolvi seguir porque você faz. E eu melhorei nisso. Então, muitas histórias de pessoas sendo ajudadas só com a publicação ou com o vídeo que eu publiquei ali, abrindo, alertando, né, para uma De condição de alguma forma você está saúde. sempre ali Ou então eu falo, alertando. nossa, a Vanessa falou sobre isso. Será que eu posso ter isso também? Sabe? Então, assim, isso é muito bom. E a procura que vem agora, o verão, né, Nossa, as Vanessa? pessoas enlouquecem. Vanessa, verão, tem verão, eu quero só um biquíni. Muita. Mas Não, não é buscar só no gente. verão, gente. Tem um Não. ano todo. Para chegar no verão, você já está. Mas isso acontece, né? A É gente já todo não. sabe. A Sabe? academia A tá academia fica lotada. E lotada. as pessoas querem a fórmula do emagrecimento. Tipo, ó, me dá uma solução aqui rápida para dezembro. E aí eu vou dizer, posso falar a solução rápida? Olha, esse podcast, a partir
de hoje, quinta-feira, vocês que estão nos assistindo, Tá. a gente vai abrir uma turma de emagrecimento. São 20 dias assim, ó, corridos, de 1º de dezembro a 20 de dezembro. A gente está com a turma de emagrecimento, que é para você que está aí desesperado, quer vestir o seu biquíni, o seu maiô, conseguir seu objetivo. Venha participar com a gente. E dê mais um conselho, além disso, para Eita. participar, Sim, vamos lá. para essas mulheres que são mulheres, mães. Qual o incentivo que você dá para outras mulheres? Além do que você tem que Sim. fazer isso, viu, gente? Procura a Vanessa, consultório dela também, para ver o que ela ser atendida por Vanessa, se vocês vão amar. Não é só o verão, não, viu, gente? É o ano todo. Então, o meu recado para as mulheres hoje é que tenham coragem, que tenham força de vontade, que sejam determinadas e obstinadas naquilo que desejam, que não se deixem esmorecer por qualquer coisa, porque quando a gente deseja muito algo, ele se concretiza, ele se realiza. E não esqueçam que pessoas organizadas conseguem todas as coisas. E assim, Vanessa, obrigada pela sua presença. Eu Né? que agradeço. Você não senti, não foi um momento muito importante, não só para mim, gente. Não tem Vanessa aqui porque tem tempo, viu? Que eu tô, Tava amarrado esse encontro, viu? gente, mas você veio aqui, né? Me ajudou, gente, porque não só a mim, porque esse podcast ela sabe que é um sonho. Cada episódio que eu compartilho com vocês aqui, eu fico muito grata, né, aos convidados, que tem muita gente boa ainda para vir também. Mas só em você estar aqui ajudando outras mulheres, homens também que assistem, né? É Conexão Feminina, mas homens também assistem. Sim. Então, eu só queria lhe agradecer, Obrigada. viu? E eu quero você aqui mais vezes. Viu? Vamos Né, fazer uns gente? podcasts bem específicos. Bem específico. Obrigada por tudo. Nós temos aqui. E aqui, gente, Ai. essa mesa aqui, que é a cara Tá de Vanessa, viu? farta, Porque viu? Vejam aqui, ó, coisas gostosas, que ela nem provou, viu? Vou provar. Agora eu vou comer tudinho. Temos aqui a nossa Drica Doces. Ai, que delícia. Ai, um docinho, hein? Esse aqui você pode. Posso, né? Você abre aí, que ela sempre coloca É. o nome Nossa. do convidado que você vai. Ai, que coisa linda. Sai da dieta, Vanessa, só Sai um hoje. pouquinho só hoje, né? Da Alex, da Ai, Vitória. que lindo, gente. Olha. Que perfeito. Drica Doces, amei, hein? Lá tem Ai, um que doce perfeição, maravilhoso hein? aí. Que capricho, gostei. Né? Só- Ah, eu que agradeço, hein? Muito obrigada pelo convite. O nosso podcast está recheado de frutas, né? Aqui a nossa árvore, você viu a árvore Linda, a linda. nossa árvore Sua de cara. Natal, que já é Natal. Roça, gente. Sim. Da JP e da Eliane, Lindíssimo. que é maravilhosa também, que ama essas árvores lindas, né? Já vi, trabalho belíssimo. Então, vou colocar, gente, lá para vocês seguirem, né? De Vanessa vai ter, da JP. Chega lá, você vai achar muita coisa linda. E da Eliane vai poder, ó, armar sua árvore Organizar linda. sua árvore. Viu? Obrigada por Obrigada, tudo, minha filha. Carlinhos. Que Deus ela abençoe, viu? Eu agradeço. Muito obrigada. Dá um abraço a Alex, os meninos. E obrigada por tudo. Obrigada. Gente, assistam, viu? Vai Tchau, ser pessoal. um podcast maravilhoso. Um abraço.